Meus irmãos, antes de fazermos esta oração, quero convidar você a silenciar o coração por alguns instantes. Talvez você tenha chegado até aqui carregando pesos que ninguém conhece, tentando esconder dores que só Deus vê. Talvez exista um vazio dentro de você, uma distância que foi se criando aos poucos entre a sua alma e a presença do Senhor. Mas saiba de uma coisa: Deus nunca desistiu de você. Mesmo quando você se afastou, Ele continuou chamando o seu nome com amor e misericórdia. E se esta oração está aparecendo para você hoje, não é por acaso. O Senhor está lhe dando mais uma oportunidade de voltar para perto dele. Não importa o tamanho da sua queda, nem quantas vezes você errou. A graça de Deus é maior do que qualquer fracasso. Assim como o pai esperava pelo filho pródigo, o Senhor continua esperando por você de braços abertos. E antes de continuarmos, eu quero fazer um pedido especial. Se esta mensagem encontrou você no momento certo, inscreva-se agora no canal. Talvez você tenha chegado aqui pela primeira vez, mas Deus pode usar este lugar para fortalecer sua fé todos os dias. Ao se inscrever, você não apenas receberá novas orações, mas também estará permitindo que esta palavra alcance outras vidas que precisam desesperadamente de esperança. Faça parte desta família de fé e caminhe conosco diariamente na presença do Senhor. Hoje, nossa própria reflexão será uma oração. Uma oração semelhante à que Davi fez no Salmo 51, quando clamou: "Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário." Esse não é um clamor superficial. É a oração de quem reconhece que precisa recomeçar. É a oração de quem sente saudades da presença de Deus e deseja voltar para os braços do Pai. É a oração de quem está cansado de viver distante e anseia experimentar novamente a paz que somente o Senhor pode dar. Quando Davi fez essa oração, ele não estava vivendo um dos melhores momentos da sua vida. Pelo contrário, ele havia experimentado algo que muitos de nós conhecemos: a dor de perceber que se afastou de Deus. Aquele homem que amava ao Senhor desde a juventude, que foi escolhido entre seus irmãos e chamado de homem segundo o coração de Deus, havia caído. E sua queda começou em um momento em que ele relaxou sua vigilância espiritual. A Bíblia nos mostra que, enquanto os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Foi naquele período de comodidade e distração que ele viu Batseba e deu início a uma sequência de erros que mudariam sua vida. O pecado nunca começa grande. Ele começa pequeno, silencioso, quase imperceptível. E quando não é interrompido, produz consequências que ferem a alma e roubam a alegria da presença de Deus. Talvez o seu pecado não seja o mesmo de Davi. Talvez ninguém saiba da luta que você enfrenta. Talvez exista uma mágoa guardada, um hábito escondido, uma vida de oração abandonada ou algo que foi tomando o lugar que pertence somente ao Senhor. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não está aqui para condenar você. Ele está chamando você para perto novamente. Porque quando nos afastamos de Deus, perdemos algo precioso. Não é apenas a paz. Não é apenas a alegria. Perdemos a comunhão com aquele que é a fonte da vida. E nenhuma conquista, nenhum dinheiro e nenhuma realização conseguem preencher esse vazio que somente a presença do Senhor pode preencher. Por isso, hoje, não endureça o seu coração. Se o Espírito Santo está falando com você, não ignore sua voz. Deus ainda está estendendo as mãos e dizendo: "Meu filho, minha filha, volte para casa. Ainda há perdão, ainda há graça e ainda há esperança para você." A verdade é que ninguém se afasta de Deus de uma hora para outra. A distância é construída aos poucos. Pequenas escolhas, pequenos desvios, momentos em que deixamos de ouvir sua voz e começamos a confiar mais em nós mesmos do que em sua direção. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Depois do pecado, em vez de correr imediatamente para Deus, ele tentou esconder seus erros. Mas aquilo que é escondido dos homens jamais pode ser escondido do Senhor. E quantas vezes fazemos o mesmo? Tentamos sorrir por fora enquanto carregamos batalhas por dentro.
Tentamos aparentar força quando, na verdade, nossa alma está cansada. Procuramos esconder as feridas, mas Deus conhece cada lágrima, cada pensamento e cada angústia que existe no nosso coração. Porém, existe algo maravilhoso na misericórdia de Deus. O Senhor não abandonou Davi. Ele enviou o profeta Natã para confrontá-lo e trazê-lo de volta. Isso nos mostra que até mesmo as correções de Deus são demonstrações do seu amor. Por que Deus corrige aqueles que ama? Se o Espírito Santo está incomodando você, se esta mensagem está tocando áreas que ninguém conhece, não veja isso como condenação. Veja isso como prova de que Deus ainda está trabalhando em sua vida. Talvez você esteja pensando: eu fui longe demais. Errei demais. Deus não pode me receber novamente. Mas essa é uma mentira que o inimigo quer colocar na sua mente. O Pai continua esperando por você. Não existe queda tão profunda que a graça do Senhor não possa alcançar. Não existe pecado maior do que o sangue derramado por Jesus na cruz. Hoje, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando corações arrependidos. Porque um coração quebrantado jamais será desprezado pelo Senhor. E talvez esta seja a noite em que Deus está dizendo para você: pare de fugir. Pare de carregar esse peso sozinho. Volte para mim, porque eu nunca deixei de amar você. Uma das maiores armas do inimigo é fazer você acreditar que não merece voltar para Deus. Ele tenta convencer você de que já errou demais, de que foi longe demais e de que o Senhor está decepcionado com você. Mas a verdade é que o amor de Deus nunca esteve baseado na sua perfeição. Se fosse assim, ninguém poderia permanecer de pé. Quando Davi finalmente reconheceu seu pecado, ele não tentou mais se justificar. Ele não colocou a culpa em outras pessoas. Ele simplesmente se humilhou diante do Senhor e clamou por misericórdia. E é justamente aí que começa a restauração. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Talvez exista uma batalha acontecendo dentro de você. Uma parte deseja se aproximar do Senhor, mas outra parte está presa pela culpa, pela vergonha e pelas lembranças dos erros do passado. Mas saiba de uma coisa: a culpa que afasta de Deus não vem dele. O Espírito Santo convence, corrige e conduz ao arrependimento. Já a condenação que faz você acreditar que não tem mais jeito vem do inimigo. Jesus não morreu na cruz para que você vivesse carregando correntes de culpa. Ele morreu para trazer perdão, restauração e vida nova. Não importa quantas vezes você caiu. O importante é que hoje você pode se levantar novamente. Talvez ninguém saiba o que você tem enfrentado. Talvez existam lágrimas que você derrama em silêncio. Mas Deus vê tudo. Ele conhece as feridas escondidas, conhece os pensamentos que você não compartilha com ninguém e sabe exatamente o quanto sua alma está cansada. E mesmo assim, Ele continua dizendo: venha até mim. Não tenha medo. Eu ainda sou seu pai. Ainda há lugar para você em minha presença. Não permita que a vergonha mantenha você longe daquele que mais deseja curar seu coração. O Senhor não está esperando perfeição. Ele está esperando sinceridade. E quando um filho decide voltar, o céu inteiro se alegra. Existe algo que muitas pessoas não percebem. Permanecer longe de Deus nunca traz paz. Podemos até tentar preencher o vazio com distrações, trabalho, entretenimento ou até mesmo fingir que está tudo bem. Mas no fundo da alma existe uma saudade da presença do Senhor que nada neste mundo consegue substituir. O ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus. E quando essa comunhão é interrompida, algo dentro de nós fica incompleto. Foi por isso que Davi, depois de reconhecer sua condição, não pediu riquezas, nem poder, nem vitória sobre seus inimigos. Seu clamor era muito mais profundo. Ele disse: restitui-me a alegria da tua salvação. Davi compreendia que não existe tesouro maior do que viver na presença do Senhor. Ele sabia que a verdadeira felicidade não está nas coisas que possuímos, mas em ter um coração alinhado com Deus. Talvez você tenha sentido nos últimos tempos uma tristeza que nem consegue explicar.
Talvez a ansiedade tenha roubado seu descanso, ou o medo tenha ocupado um espaço que antes era preenchido pela fé. Talvez você tenha se acostumado a viver sem aquela alegria que sentia quando orava, quando lia a palavra e quando sentia a presença do Espírito Santo. Mas hoje, Deus está chamando você de volta. E a boa notícia é que o Senhor não apenas perdoa, Ele restaura. Ele reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que estava enfraquecido e traz vida nova para aquilo que parecia perdido. Não importa há quanto tempo você esteja distante. Não importa quantas vezes tenha falhado. O amor de Deus continua maior do que qualquer erro. Porque a graça do Senhor não é apenas suficiente para perdoar o seu passado. Ela também é poderosa para transformar o seu futuro. E quando Deus restaura um coração, Ele faz nascer uma alegria que o mundo não pode oferecer e que ninguém pode tirar. Além de restaurar a alegria da salvação, Deus deseja curar as feridas invisíveis que carregamos dentro da alma. Muitas vezes, o pecado é apenas a consequência de algo mais profundo. Dores não tratadas, frustrações, decepções, traumas e vazios que tentamos preencher de maneiras erradas. Mas o Senhor conhece a raiz de tudo isso. Ele conhece a luta que ninguém vê, os pensamentos que você nunca revelou a ninguém e as lágrimas que caem quando você está sozinho. Talvez você tenha se decepcionado consigo mesmo. Talvez você tenha prometido tantas vezes que mudaria, mas acabou voltando aos mesmos erros. E por causa disso, você começou a acreditar que nunca seria capaz de vencer. Mas escute isso: a sua força nunca foi suficiente, e Deus nunca esperou que fosse. É por isso que Ele nos oferece a força do Espírito Santo. Porque aquilo que você não consegue vencer sozinho, Deus pode vencer em você. O Senhor não quer apenas tirar você do pecado. Ele quer transformar seu coração. Quer ensinar você a viver uma vida de vigilância, de intimidade e de dependência dele. Porque quando aprendemos a caminhar com Deus diariamente, começamos a discernir as armadilhas do inimigo antes que elas se tornem quedas. Por isso, peça hoje ao Senhor discernimento. Peça para que Ele revele tudo aquilo que pode afastar você da sua presença. Peça que Ele fortaleça sua mente, seus pensamentos e suas decisões. Porque uma vida protegida pela presença de Deus é uma vida guardada pela sua graça. Não tenha medo de reconhecer suas fraquezas diante do Senhor. Afinal, é justamente nos lugares onde somos mais fracos que Deus manifesta o seu poder. E quando você entrega suas lutas a Ele, o Senhor começa a fazer uma obra que ninguém pode impedir. Aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. E o mesmo Deus que restaurou Davi também é poderoso para restaurar você. Existe uma batalha silenciosa que acontece dentro de cada cristão. É a luta entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que tenta nos afastar da sua vontade. E muitas vezes, os maiores perigos não são aqueles que conseguimos enxergar facilmente, mas os desejos escondidos, as pequenas concessões e os hábitos que parecem inofensivos, mas que aos poucos enfraquecem nossa comunhão com o Senhor. Foi por isso que Davi não pediu apenas perdão. Ele pediu transformação. Ele compreendia que não bastava ser limpo por fora. Era necessário ter um coração renovado. E essa também precisa ser a nossa oração. Porque não adianta apenas pedir a Deus para tirar as consequências do pecado, se não permitirmos que Ele transforme a raiz do problema. Talvez existam áreas da sua vida que você ainda não entregou completamente ao Senhor. Talvez existam pensamentos, amizades, comportamentos ou até mesmo preocupações que têm ocupado um espaço que pertence a Deus. E hoje, o Espírito Santo está chamando você para uma entrega mais profunda. Peça ao Senhor que revele aquilo que você ainda não percebeu. Peça que Ele ilumine as áreas escondidas da sua vida. Porque Deus não expõe para humilhar. Ele revela para curar. Ele mostra para restaurar. E tudo aquilo que é colocado nas mãos do Senhor pode ser transformado pela sua graça. Não permita que os mesmos erros se repitam em sua vida. Não permita que as mesmas armadilhas roubem novamente a alegria da sua salvação. Deus deseja fortalecer você,
amadurecer sua fé e fazer de você uma pessoa mais sensível à sua voz. Talvez você tenha sido surpreendido por quedas no passado, mas não precisa viver com medo do futuro. O Senhor é poderoso para sustentar aqueles que confiam nele. E quando Deus segura a nossa mão, até as batalhas mais difíceis podem ser vencidas. Por isso, escolha hoje andar mais perto do Senhor. Escolha buscar sua presença acima de qualquer outra coisa. Porque nada neste mundo é mais precioso do que viver em comunhão com Deus. E acima de tudo, hoje eu quero convidar você a pedir algo que talvez seja mais valioso do que qualquer bênção material: a restauração da presença de Deus em sua vida. Porque existem momentos em que perdemos coisas, enfrentamos dificuldades e passamos por lutas, mas nada é mais doloroso do que viver distante do Senhor. A maior riqueza que um filho de Deus possui é a comunhão com o Pai. Quando Davi clamou: "Restitui-me a alegria da tua salvação", ele estava dizendo algo ainda mais profundo. Era como se dissesse: "Senhor, eu não quero viver sem ti. Não quero apenas as tuas bênçãos. Eu quero a tua presença. Quero ouvir a tua voz novamente. Quero sentir a paz que só o Senhor pode dar." Talvez você esteja cansado. Talvez existam fardos que ninguém conhece. Talvez você esteja sorrindo para as pessoas, mas chorando em silêncio diante das batalhas que enfrenta. E o mais difícil é que, em alguns momentos, você pode até ter pensado que Deus se afastou de você. Mas a verdade é que o Senhor nunca abandonou você. Mesmo nos dias em que você não conseguia orar, mesmo nos dias em que a fé parecia pequena, mesmo nos dias em que você se sentia indigno, Ele continuou ao seu lado. Porque o amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele é um Pai amoroso, paciente e cheio de misericórdia. E se hoje existe arrependimento em seu coração, isso já é uma prova de que o Espírito Santo continua trabalhando dentro de você. Por isso, não permita que o peso do passado determine o seu futuro. Deus é especialista em recomeços. Ele restaura sonhos destruídos, fortalece os cansados e transforma lágrimas em testemunhos. O Senhor ainda tem planos para a sua vida, e aquilo que parecia perdido pode ser restaurado pela sua poderosa mão. E quando Deus restaura um coração, Ele devolve a paz, a esperança e a alegria que o mundo jamais poderá oferecer. E agora, diante de tudo o que ouvimos e refletimos, chegou o momento de abrir o coração diante do Senhor. Talvez existam áreas da sua vida que precisam ser reconstruídas. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém conhece, uma tristeza que se tornou rotina ou uma luta que parece maior do que as suas forças. Mas existe uma verdade que jamais muda: Deus continua sendo especialista em restauração. Por isso, não tenha medo de se aproximar dele. Não tenha medo de dizer: "Senhor, eu preciso da tua ajuda." Deus não rejeita um coração sincero. Ele não despreza aquele que se apresenta diante dele em humildade. Pelo contrário, é justamente quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos que a graça do Senhor começa a agir com mais poder em nossas vidas. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que dizem que já é tarde demais. Talvez o inimigo esteja tentando convencer você de que não existe mais esperança. Mas a palavra de Deus nos mostra que sua misericórdia se renova a cada manhã. Isso significa que, enquanto há vida, existe esperança. Enquanto há fôlego, existe a oportunidade de recomeçar. Não importa quantos anos você passou distante. Não importa quantas lágrimas derramou ou quantas vezes caiu. O Senhor continua chamando você pelo nome. Ele continua dizendo: "Venha para mim." Entregue suas dores, seus pecados, suas preocupações e os seus medos. Eu sou capaz de fazer novas todas as coisas. E talvez aquilo que você considera o fim seja apenas o começo de uma nova história que Deus está escrevendo. Porque quando o Senhor restaura uma vida, Ele transforma cicatrizes em testemunhos e faz nascer esperança onde antes havia apenas tristeza. Prepare o seu coração, porque na próxima parte vamos apresentar nossa vida diante de Deus em oração, clamando por perdão, restauração, força e uma renovação profunda do Espírito Santo.
Pai Celestial, nesta hora eu me coloco diante da Tua presença com sinceridade e humildade. Depois de ouvir a Tua palavra, eu reconheço que preciso mais de Ti do que de qualquer outra coisa neste mundo. Senhor, quantas vezes ouvi a Tua voz me chamando, mesmo assim, escolhi seguir meus próprios caminhos. Quantas vezes deixei que as preocupações, os erros e as distrações criassem uma distância entre nós. Mas hoje eu volto para Ti. Hoje eu reconheço que sem a Tua presença nada faz sentido. Pai, eu Te peço, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados, perdoa minhas falhas, perdoa tudo aquilo que entristeceu o Teu coração. Lava-me com o Teu amor, purifica minha mente, renova meus pensamentos e restaura aquilo que foi quebrado dentro de mim. Retira todo o peso de culpa, toda condenação e toda mentira que o inimigo tentou colocar sobre a minha vida. Eu rejeito toda voz que diz que não existe mais esperança para mim. Eu escolho acreditar na Tua graça, no Teu perdão e na Tua misericórdia. Senhor, assim como Davi clamou, eu também Te peço, restitui-me a alegria da Tua salvação. Traz de volta a paz que eu perdi, a vontade de orar, a fome pela Tua palavra e a alegria de estar em Tua presença. Fortalece-me contra as tentações. Dá-me discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo e sustenta-me com o Teu Espírito Santo. Eu entrego a Ti minhas preocupações, minhas feridas, meus medos, minha família, meus sonhos e tudo aquilo que está pesado em meu coração. Senhor, reconstrói as áreas destruídas da minha vida. Cura as feridas invisíveis. Restaura meus relacionamentos e abre portas que somente a Tua mão pode abrir. Obrigado, Pai, porque mesmo quando eu estava distante, os Teus braços continuaram abertos. Obrigado porque o Teu amor é maior do que as minhas falhas. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Eu declaro que uma nova história começa hoje. Pela fé, eu recebo o Teu perdão, a Tua paz e a restauração da alegria da minha salvação. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez esta oração com fé, escreva nos comentários. Amém. Deus restaurou a alegria da minha salvação. E se esta oração abençoou a sua vida, inscreva-se no canal. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa voltar para a presença do Senhor. Talvez Deus use a sua atitude para alcançar uma alma que estava prestes a desistir. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. E que a alegria da salvação seja renovada em você todos os dias. Amém.